Olá, meu nome é Kátia, eu sou professora e contadora de histórias e encantada com o universo da palavra, porque ele me permite viajar sem sair do meu lugar, algo tão necessário nestes tempos que vivemos. Hoje eu estou aqui, num ponto da América. Amanhã posso estar do outro lado, numa ilha da Austrália. Posso estar na África, no meio da savana. Posso estar na Europa, num castelo gigantesco. As histórias me permitem viajar sem sair do meu lugar. E é isso que nós iremos fazer aqui. Dar a volta ao mundo através das histórias. E a história que eu trouxe agora vem da África também. A África é o berço da humanidade. E como é o berço da humanidade, as nossas narrativas vêm de lá. Vem de lá o nosso entendimento e a nossa percepção sobre muitas coisas. Mas são também as histórias que a gente menos conhece, o que é uma pena, porque elas são encantadoras. E a história que nós vamos falar diz sobre como as histórias se espalharam pela Terra. Anansi, a aranha, subiu um dia aos céus e ganhou do Criador o baú com as suas histórias. O baú veio repleto de histórias para a terra e Anansi cuidava delas com todo carinho. Só que quando ela chegou à terra e ela entendeu o poder das histórias, ela não quis dar as histórias para os outros animais e para as pessoas. Nessa época, todos os bichos falavam. E ela achou que as histórias não tinham que ser divididas. Anansi, muito esperta, ficou com as histórias para ela. As histórias estavam separadas, em fitas, em fios coloridos. Cada vez que ela precisava de uma história, ela pegava uma fita diferente. Narrava a história que ela necessitava e guardava de novo no baú. Não queria entregar para ninguém. Aí um dia, estava ela andando, para vocês terem uma ideia do poder das histórias, quando ela viu 2 camaleões. Os camaleões brigavam, porque como você sabe, os camaleões são muito coloridos. E cada um deles dizia que a sua cor era mais bonita. Não chegavam num acordo. Por mais que os mais velhos chegassem e dissessem que os 2 eram bonitos, eles não queriam saber. Brigavam. Foi então que chegou a Anansi. Quando a Anansi chegou e ouviu aquela discussão, ela foi até o baú. Abriu e tirou dele uma narrativa. Uma narrativa em forma de uma fitinha. Uma fitinha que veio se abrindo. E conforme ela se abria, a história ia surgindo e ela ia contando. E a história que ela contou falava sobre um outro animal típico de lá, que é o pavão. Disse a Anansi que um dia o pavão saiu a passear, feliz da vida, exibindo a sua cauda, dizendo para todos que não havia pássaro mais bonito do que ele. Os outros pássaros ficaram incomodados com aquilo. Ora, eles também eram bonitos, também tinham penas coloridas. Mas o pavão nem ouvia. Andava para lá e para cá, exibindo a sua cauda. Fechava e abria, fechava e abria, num movimento contínuo, exibido, que foi deixando os outros animais irritados. Afinal de contas, nenhum dos outros pássaros tinha de fato uma cauda como a do pavão. Os pobres dos animais foram se entristecendo, foram saindo de perto dele e deixando que o pavão reinasse sozinho, isolado. Foi então que se ouviu uma gargalhada que vinha ecoando lá do fundo. Era uma gargalhada rouca,
feia era uma gralha, que olhava lá de longe a cena e logo chegou perto e veio dizendo: ora, realmente, senhor pavão, o senhor é muito bonito, mas você já reparou nas suas patas? Tem coisa mais feia do que a pata do pavão? O pavão, que nunca tinha olhado, olhou e, de fato, era toda desgrenhada a sua pata. Suas pernas tinham, de fato, não tinham uma uniformidade, eram cheios de ranhuras, tinham peles soltas e ele achou que realmente aquelas patas não ornamentavam com aquelas penas. Ficou tão triste, tão cabisbaixo, porque entendeu o que a gralha queria dizer, que não há beleza sem defeito. Assim ele fechou a sua cauda e foi embora. Quando a Nancy contou essa história, os dois camaleões pararam de brigar e começaram a olhar um para o outro. De fato, eles tinham cores lindas, mas aqueles olhos arredondados, esbugalhados, não eram nada bonitos. E eles começaram a rir e pensar que não há beleza sem defeito. Assim, de história em história, a Nancy foi ficando cheia de sabedoria. E quanto mais ela se achava dona da sabedoria, mais ela queria as histórias só para ela e não dividia para ninguém. Assim ela foi indo de lugar em lugar contando histórias, mas sem dividir. E os outros animais foram ficando chateados. Eles também queriam as histórias. E as pessoas também. Então, os pássaros voaram e foram pedir ao Criador que desse uma ordem para a Nancy. Tudo bem que ela levou os presentes para ele para conseguir, mas eles queriam as histórias. Ela tinha que dividir. O Criador então teve uma ideia. Ah, deixa estar. Vamos ver se a Nancy ficou tão sábia assim. Logo, ele deu uma ordem vinda lá de cima. Ó, Nancy, traga-me as histórias, que eu tornarei você o rei da sabedoria. Você será considerado por mim o ser mais sábio do universo. A Nancy ficou encantada com a ideia, radiante e feliz da vida. Tinha que subir agora de novo aos céus, pois ela havia subido para buscar as histórias. Mas levar de volta o baú, cheio como ele estava, não seria fácil. Então, ela resolveu pegar todas as histórias e colocar dentro de um jarro de barro muito bonito. Dentro desse jarro estavam guardadas todas as histórias. E ela então prendeu o jarro às suas costas e foi subindo. Não era uma subida fácil. A palmeira, de fato, era muito alta, afinal, ela tinha que chegar nos céus. A Nancy, então, se pôs a caminhar com aquele peso todo nas suas costas. E foi subindo. E foi subindo. Ao final do primeiro dia, a Nancy parou para descansar. Olhou para baixo e viu a multidão que olhava a caminhada dela, pensando: poxa, será possível que o Criador concorda com isso? Que a Nancy tem que ser o ser mais sábio do universo, porque ela contém as histórias? Nós também queríamos ter sabedoria. Mas nada disseram, ficaram só olhando. Ao final do segundo dia, a Nancy estava com o corpo todo dolorido, porque parecia que o baú havia ganho mais peso. Parecia que o baú estava mais pesado do que as criaturas que ela levou antes para dar ao Criador e ganhar as histórias. Ah, a Nancy foi ficando realmente dolorida. Tudo nela doía. Ao final do segundo dia, quando ela parou para descansar e olhou lá para baixo, ela viu uma multidão maior do que no primeiro dia. E essa multidão gritava, falava coisas que ela não entendia. E ela foi logo achando que eles estavam todos com
muita inveja dela, que ela de fato era o maioral, a melhor, a maior de todas as criaturas, a mais inteligente. Assim ela descansou a segunda noite. No terceiro dia, se pôs a caminhar de novo e o pote pesava, mas ela, enfim, chegou aos céus. Quando ela chegou aos céus e ela dispôs o baú, dispôs o pote para descansar um pouco, ela olhou lá para baixo. Não havia saído ainda da árvore. Estava paradinha nela quando olhou aquela multidão lá embaixo. E eles gritavam, jogavam coisas e ela se sentiu ovacionada por eles. Maravilhada com aquela cena, ela descuidou-se. Porque em todos os outros momentos, é claro, ela olhava para baixo, mas ela ficava segurando-se no galho. Dessa vez não. Ela olhou para baixo, mas soltou todos os seus braços. E quando ela soltou todos os seus braços, de repente, o pote caiu. E quando o pote caiu, as histórias caíram também, porque o pote quebrou-se. E as histórias se espalharam com o vento. As histórias foram para todos os lugares da terra. Não sobrou uma só história ao lado de Anansi. E todos aqueles que estavam lá embaixo foram correndo pegar uma história. E quando cada um pegava a sua história, logo se apropriava dela e saía contando para os outros. E quando um contava para o outro aumentava um ponto. E assim as histórias foram se ampliando, crescendo, se modificando. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. Anansi, por sua vez, se entristeceu. Poxa vida, estava tão feliz se achando a senhora das histórias. Ficou com raiva e disse ao Criador que não era justo, que ela queria as histórias de volta. Só que ela estava tão dolorida, tão cansada, que ela não tinha força para sair correndo. O Criador, então, resolveu atender ao seu desejo. Pegou Anansi e transformou-a. Seu corpo, que antes era alto, comprido, tornou-se pequenininho, mirradinho e dividido em várias partes, que foram se aninhar em todos os lugares do mundo, em cada canto de casa. É por isso que até hoje, se você olhar bem, você vai ver nos lugares escondidinhos pequenas aranhas, porque elas estão ali, à busca de ouvir as pessoas e buscar as histórias de novo para ela, para ver se ela consegue um dia juntar todas novamente e guardar no seu pote. Como ela não conseguiu, as histórias chegaram a nós e eu conto aqui a você. Mas e você? Conhece alguma história? Conhecia a Nancy? A Nancy é uma personagem de muitas histórias da África. Várias histórias a envolvem e ela é sempre tida como um ser de muita esperteza. Cada história que a Nancy contava trazia uma sabedoria. Um dia, por exemplo, perguntaram a ela: por que é que o cachorro, o gato e o rato brigam tanto? Você sabe por quê? Você sabe? A Nancy sabia, porque era uma das suas histórias. Diz que a Nancy um dia viu que os cachorros, os gatos e os ratos brigavam, correndo. Parou eles e contou: olha, eu vou dizer por que vocês brigam tanto. Não sei se vai resolver, mas quem sabe vocês pelo menos se entendam um pouco mais. Diz que um dia, há muito tempo atrás, quando todas as criaturas eram escravas dos deuses e dos homens,
os animais se reuniram e passaram a discutir isso. Queriam ter a liberdade. Quem é que quer ser escravo de alguém? Não era justo que os animais pertencessem aos homens. O homem era o único ser que tinha liberdade na terra. Então, eles se reuniram e resolveram pedir ao Criador que lhes desse a liberdade. Os pássaros, que eram os únicos seres que tinham asas, subiram aos céus voando e foram falar ao Criador. Quando chegaram lá, disseram que todos os animais queriam a liberdade. O que é que eles deviam fazer? O Criador achou pertinente. Não era justo que só os homens fossem livres. Então ele escreveu cartas para cada um dos animais. Cada animal receberia sua carta e mostraria ao homem. O homem, então, munido das cartas, daria liberdade aos animais. Assim os pássaros vieram, colorindo o céu, trazendo cartas e mais cartas para todos os animais. Todos os animais foram recebendo e mostrando ao homem e indo embora feliz da vida. Logo que a grande onça recebeu a sua, ela se pôs a correr solitária pelo meio das florestas. Quando o macaquinho recebeu a sua, logo entregou para o homem, subiu para o galho das árvores e nunca mais o ser humano chegou perto. Assim, cada animal recebia a sua carta, entregava para o homem e ia embora. Quando chegou a vez de entregar a carta para o cachorro estava numa caçada, justamente com o homem. O pássaro que a entregou estava com muita pressa, tinha outras para entregar. E então deixou a carta com o gato, que na época era seu grande amigo. O gato, por sua vez, sabe como é? Não gosta de ficar quieto num canto. Logo pegou a carta e entregou para o rato. Rato, eu vou dar uma voltinha. Cuide da carta do cachorro, se ele chegar, você entrega. O gato saiu. E o rato ficou ali. Mas sabe como que é rato? De repente, começou a dar uma vontade nele de roer alguma coisinha, porque os dentes do ratinho não podem ficar sem comer. Então ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha nada. De repente ele viu aquele pedaço de papel. Ah, nem lembrou-se do que se tratava, nem pensou. Na hora, começou a roer o papel. Roeu. E de repente, tudo que havia era um papel todo esburacado. Quando o rato se deu conta, já era tarde. Ele se escondeu num cantinho. Quando o cachorro chegou com o ser humano, soube que a sua carta havia chegado e logo foi perguntar então ao gato: Gato, onde está a minha carta? Os pássaros disseram que você ficou com ela. O gato, por sua vez, eu fui dar um passeio, ficou com o ratinho. Foram os dois então até a casa do rato. Mas quando chegaram lá, o ratinho mostrou aquele monte de papel picado. O ser humano jamais ia dar a liberdade ao cachorro com uma carta daquela. O cachorro ficou tão furioso com o gato que não soube cuidar da sua carta, que saiu correndo atrás dele. E o gato, por sua vez, ficou tão furioso com o rato que não soube fazer o que ele pediu, que saiu correndo atrás dele. E assim eles estão até hoje. Cachorro correndo atrás do gato, gato correndo atrás do rato. E até hoje também o cachorro é o único que continua pertencendo ao ser humano. Gostou desta história? É mais uma das histórias de Anansi. É um universo muito rico, que você com certeza pode encontrar nas salas de leitura da sua escola, nas bibliotecas, nas conversas com as pessoas. O universo das histórias é um universo infinito. E cada narrativa, vinda de um lugar diferente, traz elementos diferentes. Porque, como se passam em lugares diferentes, cada lugar tem seu clima, tem seu povo, seus costumes. E tudo isso se reflete nas histórias. Quando nós estudamos as histórias, nós adquirimos um conhecimento muito grande de muitas coisas. Nós pensamos e aprendemos sobre a cultura dos lugares.
Nós pensamos e aprendemos sobre o clima, sobre a vegetação, sobre a fauna, sobre a flora. Quanto conhecimento nós adquirimos através de uma história. Sem contar o quanto nosso acervo de palavras vai se ampliando. Busque as histórias. Elas com certeza vão trazer a você muita informação e de uma forma que é lúdica, de uma forma que é gostosa, de uma forma que é divertida, que ensina sem agredir. Como eu falei, sou educadora, mas sou contadora de histórias também. Mas só eu? Não. Todos contam histórias. Tenho certeza que quando você conversa com os seus pais e conta aquilo que aconteceu na escola, na conversa com o colega, na brincadeira, você está contando uma história. Por que não pensar em contar de outras formas também? Você reparou que os meus objetos envolvem muito, por exemplo, o uso de tecido. Porque o tecido é um material fácil da gente conseguir e pode virar várias coisas. De repente, aqui é um fio de história, mas ao mesmo tempo é o vento que chega correndo, às vezes forte, às vezes fraco. Foi um tecido também que eu usei para fazer o meu jarro. O tecido me permite várias possibilidades. E você pode pegar tecido simples na sua casa e pensar também em atividades para fazer. Ampliar as possibilidades dessa história. E não necessariamente escrevendo, mas falando, contando. Eu contei aqui hoje, se você olhar nesta história, eu contei 3 histórias diferentes. Eu contei sobre a Nancy querer a sabedoria. Eu contei sobre o pavão se considerar o animal mais bonito de todos. E eu contei porque o gato, o cachorro e o rato são inimigos até hoje. Eu ampliei as possibilidades. E você pode fazer a mesma coisa. Então, se você gostou das histórias, reconte, extrapole o que você ouviu aqui e busque outras fontes de informação, outras histórias, não apenas nos livros, mas nas conversas. Mas os livros são uma fonte muito importante. Os livros, hoje nós temos também o recurso da internet, tão útil nesse momento em que nós estamos vivendo. Porque, como eu falei a você no início, quando nós ouvimos, quando nós lemos, quando nós contamos uma história, nós damos a volta ao mundo sem sair do lugar. E isso é um privilégio. Busque histórias dos lugares pelos quais você tem interesse. Quanto de informação você terá destes lugares? Quanto de encanto você trará para você e para aqueles com os quais você convive? Muitas crianças ainda não estão neste universo aqui que você está. Compartilhe com elas, converse. Fale sobre o que você ouviu, o que você aprendeu. Com certeza, essa rede de integração vai aumentar cada vez mais e você pode participar dela, pode e deve. Assim, espero que você esteja entendendo o pouco que eu vim passar aqui. Contar histórias nos permite dar a volta ao mundo sem sair do lugar, o que é uma coisa mais necessária do que nunca no tempo em que nós estamos vivendo. Muito obrigada e até a próxima.